Seja bem-vindo à sexta parte da nossa série sobre a teoria da razão prática de Joseph Res. Nesta aula, eu dou continuidade à exposição de algumas passagens selecionadas do capítulo 3 da obra A Moralidade da Liberdade. Nós vamos começar por um problema bastante interessante. Res responde a uma objeção segundo a qual a sua tese da dependência seria equivalente ao que poderíamos chamar de tese da indiferença. Eu já expliquei o que é tese da dependência em aulas passadas, podemos recuperar esse conteúdo então dizendo simplesmente que a tese da dependência é uma tese normativa, uma tese moral sobre a autoridade, porque é uma tese sobre como deve proceder uma autoridade para ser legítima, para estar justificada. A tese diz que a autoridade deve fazer uma deliberação, deve tomar uma decisão, levando em conta razões que já se aplicam aos seus subordinados, independentemente da autoridade. Então, as razões que entram na deliberação da autoridade são razões válidas para aqueles que estão sujeitos a essa autoridade. Já a tese da indiferença, a tese de que a autoridade não faz diferença, diz justamente que a autoridade, para ser legítima, deve nos dizer para fazermos aquilo que nós já deveríamos fazer de toda maneira. Então, o Res considera que é bastante comum que a gente confunda essas duas teses. Ou seja, ao aplicarmos a tese da dependência, nós estaríamos tornando a autoridade dispensável no raciocínio prático. Aquilo que nós temos razões para fazer é aquilo que a autoridade nos dirá para fazer se ela for legítima. Então, nesse capítulo 3, o Res apresenta 3 cenários possíveis em que a autoridade faz diferença para o raciocínio prático de um sujeito. Significa que, ao agirmos pela diretiva de uma autoridade, nós agimos de uma maneira que não poderíamos, que não teríamos agido sem ela. No entanto, a autoridade está nos dando uma diretiva correta, isso também é importante, não é que a diferença que a autoridade faça seja o fato dela nos induzir a um erro, claro, né? Então, a autoridade toma uma decisão que é a melhor para nós e mesmo assim ela faz diferença e ainda a tese da dependência se aplica. Então, em suma, o que ele objetiva nos mostrar com essas 3 possibilidades analisadas é que a tese da dependência pode se aplicar, a autoridade pode nos levar a uma decisão que é uma boa decisão, não é um equívoco, e mesmo assim não se trata da autoridade ser indiferente. Não vale aqui a tese da indiferença. Então, nós vamos agora falar um pouco de cada um dos seus exemplos para vermos, tentarmos fazer uma avaliação minimamente crítica, para sabermos se de fato é o caso, se ele é bem sucedido com o seu propósito nesses 3 exemplos. Os 3 exemplos são, pela ordem, os seguintes: subdeterminação pela razão, a ideia de que a razão não determina completamente que ação deve ser praticada. Depois, os problemas de coordenação, a ideia de que a autoridade dá origem a convenções que resolvem problemas de coordenação. E, por fim, o dilema do prisioneiro. A autoridade serviria, então, para nos tirar de situações de dilema do prisioneiro. Eu não vou seguir essa ordem do livro na minha exposição. Eu começarei falando do dilema do prisioneiro porque os problemas de coordenação são mais importantes
eu já mencionei anteriormente que o Res repetidas vezes afirma que o argumento mais importante em prol da legitimidade da autoridade diz respeito ao seu papel na solução de problemas de coordenação. Por esse motivo, eu vou deixar os problemas de coordenação para o final. Então, eu começo pelo dilema do prisioneiro, depois eu falo da subdeterminação pela razão, porque, na verdade, eu acredito que a subdeterminação pela razão acabe se reduzindo a um problema de coordenação. Então, eu não vejo diferença substantiva entre esses dois casos, esses dois exemplos. Inclusive, eu tenho até abono textual para pensar assim, porque em The Authority of Law, uma outra obra de Res, ele realmente apresenta os casos de subdeterminação como problemas de coordenação. Ele mesmo não faz essa diferenciação e não me parece uma diferença relevante. Ela inclusive também não é replicada depois da moralidade da liberdade. O dilema do prisioneiro é um jogo na teoria dos jogos. Teoria dos jogos é um estudo da chamada razão estratégica. Significa um estudo da racionalidade na tomada de decisões quando estão envolvidos nessa decisão outros sujeitos capazes do mesmo tipo de deliberação que também estão tomando decisões, levando em conta as nossas próprias decisões. Então, eu sei que a minha decisão é afetada pela decisão de outro, quer dizer, aquilo que eu tenho razões para decidir depende do que o outro decidirá, e esse outro tem a mesma consciência a meu respeito, sendo que ele também sabe que eu estou ciente disso. Então, um sabe que o outro sabe que suas decisões dependem das decisões que serão tomadas pela outra parte. Por isso nós falamos em estratégia, por isso teoria dos jogos, já que jogos são situações emblemáticas, paradigmáticas, envolvendo estratégias. Então, o dilema do prisioneiro possivelmente é o jogo mais famoso. Ele mostra que a racionalidade, a estratégia mais racional a ser adotada por cada um dos jogadores, acaba fazendo com que esses jogadores saiam mais prejudicados. Quer dizer, ao fazerem aquilo que eles têm mais razões para fazer, eles ficam numa situação menos vantajosa do que eles estariam se eles tivessem sido irracionais. Então, é uma situação em que, em virtude do fato de haver outros agentes racionais envolvidos, a racionalidade acaba falhando, a estratégia não pode ser boa. Não haveria, então, como os sujeitos saírem dessa situação pelos seus próprios esforços. Então, nós podemos apresentar os termos do jogo agora, os termos do dilema do prisioneiro, para que isso fique mais claro.
nós temos no dilema do prisioneiro que dois comparsas são presos, eles são réus num determinado processo e eles recebem uma oferta, talvez poderíamos chamar de uma oferta de delação premiada, digamos assim, da justiça. Então, eles recebem a proposta de um acordo com a justiça que envolve a sua confissão, gerando evidências contra a outra parte, né? Então, a princípio, a justiça não possui evidências substantivas contra qualquer um dos prisioneiros, nada que possa justificar uma condenação mais longa, uma pena por um crime mais grave. Então, se esses prisioneiros não colaborarem com a justiça, se um cooperar com o outro, não traindo o seu comparsa, eles recebem 6 meses apenas de pena. O que a justiça tem contra eles, sem a ajuda deles, é muito pouco. Então, eles são condenados cada um a 6 meses de prisão. Por outro lado, se ambos confessarem, eles não pegam a pena mais pesada possível, porque eles são premiados, porém, um fornece evidências mais fortes contra o outro, justificando uma pena maior. Isso significa que cada um deles, uma vez que ambos confessem, recebe 5 anos de prisão. Agora, vamos imaginar os outros 2 cenários possíveis. Um deles não confessa e o outro confessa ou vice-versa. Isso significaria que aquele que não confessou não é premiado, pois ele não cooperou com a justiça, e ainda houve o fornecimento de evidências fortes contra ele. Isso implica em 10 anos de prisão. Já aquele que confessa sozinho é premiado, porém, como ele foi o único a confessar, não houve o fornecimento de evidências mais substantivas contra ele próprio e por esse motivo ele chega a poder ser exonerado. Então, aquele que confessa sozinho fica sem tempo de prisão, não tem pena de prisão. E aquele que ele entrega passa a ter uma pena de 10 anos na prisão. O outro cenário, como eu disse, é apenas a inversão de qual jogador estará em qual posição. Um pressuposto importante desse argumento, desse dilema, é que cada um dos prisioneiros se preocupa mais com a qualidade da sua própria vida. Ele não tem uma preocupação com a qualidade da existência do seu comparsa. Então, o que ele quer é o menor tempo possível na prisão, de preferência nenhum tempo na prisão, para si mesmo. Isso mesmo que isso implique um maior tempo de prisão para a outra parte. Isso não importa para ele. Então, uma vez que o fim de cada um seja pressuposto dessa forma e os termos do acordo sejam apresentados, nós vemos claramente que o que cada prisioneiro deve fazer é confessar. Em teoria dos jogos, isso se chama estratégia estritamente dominante. Em teoria dos jogos, nós temos uma estratégia estritamente dominante, sempre que não importa qual decisão seja tomada pelo outro jogador, existe uma decisão em particular que é a decisão racional a ser tomada por você. Então, quando existe essa situação de que uma decisão é sempre a melhor decisão, nós a chamamos de estratégia estritamente dominante. Porque a confissão é a estratégia estritamente dominante no dilema do prisioneiro?
Justamente porque se o outro não confessar e você confessar, você consegue o melhor cenário possível para você. Você fica sem pena de prisão. É claro que o outro sai extremamente prejudicado, com 10 anos de prisão. Mas, como eu disse, faz parte da caracterização desse jogo que isso não importe para os jogadores. O destino da outra parte não afeta a decisão que você tomará. Bom, agora se você confessar e o outro também confessar, é verdade que vocês ficam 5 anos na cadeia, mas se você não confessar, seria ainda pior, porque daí seria você a pessoa a ficar com 10 anos de prisão. Então, se o outro confessar, a melhor estratégia de proteção para que você evite 10 anos de prisão é também que você confesse. Por isso, estratégia estritamente dominante. Confesse o outro ou não, o que você deve fazer é sempre confessar. Nós temos um problema, nós temos um dilema propriamente, porque o mesmo raciocínio, como eu disse, se aplica a ambos os jogadores. Isso significa que se ambos forem estritamente racionais, ambos confessarão, mas com isso eles ficarão cada um com 5 anos de prisão. Só que 5 anos de prisão, obviamente, é pior do que 6 meses. O resultado que nós obteríamos se ambos fossem irracionais. Ou seja, se eles não seguissem a estratégia ditada pela razão e não confessassem. Não confessando, a justiça não consegue nada de mais grave contra quem quer que seja, ambos cumprem apenas 6 meses de prisão. Ora, agora imagine que eles estejam, então, cientes de que estão no dilema do prisioneiro. Será que nós não deveríamos, então, concluir que o problema estaria resolvido, já que eles perceberiam o que está em jogo e, então, não confessaria, justamente trocando 5 anos de prisão por 6 meses? Bom, infelizmente isso não pode ser o caso. Vamos imaginar que você esteja convicto de que a outra parte não confessará, porque vocês chegaram a esse entendimento, afinal, de que estão no dilema do prisioneiro, de modo que é preciso que não confessem para que não fiquem com 5 anos de prisão. Se você tem essa convicção de que a outra parte não confessará, o que você deve fazer? Confessar, justamente porque isso significa que você fica em liberdade, você não fica com 6 meses de prisão, e a liberdade é melhor do que 6 meses de prisão. Quanto à outra parte, a outra parte fará o mesmo raciocínio. Isso significa que nós voltamos à estaca zero. Nós estamos de novo em uma situação em que ambas as partes precisam confessar, seja para ficarem numa situação privilegiada, caso acreditem que a outra parte não confessará, seja para se protegerem, caso por alguma razão acreditem que a outra parte confessará. Então, a melhor estratégia no dilema do prisioneiro, mesmo quando as partes estão cientes de estarem no dilema do prisioneiro, infelizmente, sempre é a estratégia da não cooperação, a estratégia que faz com que ambos acabem perdendo mais do que precisariam perder. O Rez acredita que uma autoridade é capaz de resolver esse problema.
E como nós temos razões para sairmos do dilema do prisioneiro, obviamente o dilema do prisioneiro não é uma boa situação, não é uma situação desejável, nós queremos que o dilema seja resolvido, então essa é a razão dependente. É aqui que entra a tese da dependência. A autoridade tomará uma decisão que leve em conta razões que se aplicam a nós. Essa razão que se aplica a nós é a nossa razão para sairmos do dilema do prisioneiro. E o Res acredita que, ao agirmos de acordo com a decisão da autoridade, usando a decisão da autoridade como uma razão preemptiva, uma decisão que entra no lugar da nossa própria deliberação, nós conseguimos sair, enfim, do dilema do prisioneiro. Ele acaba não aprofundando muito esse argumento, basicamente o que ele diz no livro é isso que eu repeti agora, né? Que nós temos razões para sair dessa situação e ao tratarmos a autoridade como autoridade, nós efetivamente saímos dessa situação, então nós acabaríamos tendo aqui aplicada a tese da dependência, mas a autoridade faria diferença para o nosso raciocínio, sem ela nós não sairíamos dessa situação, então não vale a tese da indiferença. Por isso, o Res tem interesse nesse argumento, é um argumento que mostra que a tese da dependência não conduz à tese da indiferença. O problema com esse argumento já foi apontado de novo por um estudante, aquele que foi orientando do próprio Res na sua tese de doutorado, né, o Leslie Green. Ele trata desse caso no seu livro A Autoridade do Estado, The Authority of State. Um livro, inclusive, muito bom, recomendo muito sobre esse assunto, embora, infelizmente, eu acredite que esteja esgotado. Posso estar enganada, mas acho que eu tive que comprar esse livro impresso num sebo, importar de um sebo, acho que ele não está à venda mais, não há mais exemplares novos à venda, né? Basicamente, o que o Leslie Green mostra quanto ao papel da autoridade no dilema do prisioneiro é que ela funciona apenas como a fonte de uma sanção, como razão de primeira ordem, que desincentiva a traição entre os participantes. Uma sanção, então, que gera um incentivo maior para a cooperação entre os participantes e, portanto, para que eles não cooperem com a justiça. Mas isso significa que a razão gerada pela autoridade não funcionaria como razão preemptiva. Ela funcionaria, como eu acabo de dizer, como uma razão de primeira ordem dentro do raciocínio, dentro da deliberação, não em substituição dessa deliberação dos agentes envolvidos. Nesse sentido, então, é que uma autoridade poderia alterar os termos da situação, tirar os participantes da situação do dilema do prisioneiro, como força, então, e não enquanto autoridade. Isso fica claro se nós pensarmos, por exemplo, que esses dois comparsas pertençam a uma mesma organização criminosa que tenha um líder forte o suficiente para ameaçá-los no seguinte sentido: se um deles confessar, será morto, será assassinado. Ora, ser condenado à morte é pior do que pegar 10 anos de prisão, suponho eu, né? Então, isso significaria que os envolvidos no dilema do prisioneiro, a partir desta ameaça, teriam uma razão mais forte para não confessarem.
Como ambos estariam submetidos a esse mesmo poder, ao chefe dessa mesma organização, ambos então acabariam não confessando e isso significaria uma pena, aí sim, de 6 meses de prisão para cada um. Então, o que resolve uma situação de dilema do prisioneiro é uma coerção, razão de primeira ordem e não razão preemptiva. Os jogadores calculam qual a razão mais forte. A razão mais forte é a razão para continuarem vivos, para evitarem a sanção colocada por uma força exterior e por esse motivo o dilema é dissolvido. Agora, se isso é assim, então o Res não mostrou que autoridades atuando enquanto autoridades tenham essa capacidade de afetar o nosso raciocínio prático, fazendo diferença nas nossas decisões. Por isso que nós poderíamos considerar esse caso como fracassado, como um caso que não conduz àquilo que o Res gostaria de nos provar com ele. Um outro exemplo dado pelo Res é sobre a incapacidade da razão de determinar todos os aspectos das nossas ações. Um exemplo que ele fornece nesse sentido seria se nós tivéssemos razão para comprar pão, única e exclusivamente isso. Vamos imaginar, sei lá, que você fosse fazer um pudim de pão e aí você precisasse de pão para isso. Significa que tanto faz se você vai comprar o pão fatiado ou você vai comprar o pão inteiro. Eu nunca fiz pudim de pão, mas eu suponho que dê no mesmo no fim das contas. Não faz muita diferença para o pudim se o pão estava fatiado ou se o pão veio inteiro. Então, isso significa que a razão que você tinha para agir, para comprar pão, não determinou todos os aspectos dessa ação. Você precisou fazer aquilo que o John Finnis, na esteira da filosofia do Tomás de Aquino, chama de determinatio, né? É quando você precisa tomar uma decisão que determina o conteúdo de uma determinada razão. O exemplo do Finnis costuma ser ligado à arquitetura. Imagine que você queira construir uma casa, você diga lá para o arquiteto que você quer uma casa que tenha 3 suítes, você dá algumas diretivas para o arquiteto. Eu quero 3 suítes, eu quero uma casa térrea, coisas nesse sentido. Ainda existem muitas decisões a serem tomadas pelo arquiteto, porque as suas diretivas não estabelecem todos os detalhes da construção. Até uma simples porta, né? Se não me falha a memória, a porta é o exemplo específico do Finnis. A casa precisa ter uma porta, mas exatamente de que altura? De qual altura deve ter essa porta? Deve ser alta o bastante para um ser humano relativamente alto conseguir passar de uma maneira confortável. Mas quantos centímetros exatamente? Não precisa ser decidido. O arquiteto pode resolver fazer a porta um pouco mais alta se ele achar que isso fica mais bonito. A largura da porta também tem que ser uma largura razoável, mas o quanto é razoável também não fica definido. O arquiteto tem uma margem de manobra, esse aqui é o ponto. E dentro dessa margem, dentro de certos parâmetros, ele toma certas decisões. Então, a mesma coisa valeria para a nossa relação com a nossa racionalidade. A racionalidade também nos dá algumas diretivas, do mesmo jeito que o cliente do arquiteto passa certas instruções para ele, mas ainda fica para a gente essa margem de manobra, um espaço
espaço para tomada de decisões. Só que o Ress considera que às vezes não convém deixar que cada indivíduo tome a sua própria decisão. Nem todos os casos são como o caso do pão, em que cada indivíduo opta por si mesmo se ele prefere o pão fatiado ou o pão inteiro. Em alguns casos, como por exemplo o pagamento de certos tributos, pode até ser indiferente se esses tributos serão recolhidos trimestralmente ou semestralmente, por exemplo. Só que se o governo deixasse isso a critério de cada indivíduo, aí já poderia haver alguma desvantagem, algum motivo para o governo padronizar a decisão. Então aí o governo não deixa essa determinatio para ser exercida por cada um de nós e em certos assuntos ele mesmo faz essa determinação por todos nós. Haveria razões então para querermos essa uniformidade na determinatio, digamos assim. Bom, eu disse que isso me parece, no fim das contas, mais um caso de coordenação. Porque se o governo tem razões para não deixar que cada indivíduo decida por si mesmo como ele quer agir de acordo com uma certa razão, como se adequar a certa razão, isso significa, no fim das contas, que nossas ações precisam ser coordenadas por algum motivo. Então, é um subcaso do problema de coordenação, é uma espécie do problema de coordenação ou é um motivo que pode nos fazer entender por que precisamos de coordenação, ou seja, porque a razão não determinaria todos os detalhes de certas decisões, mas nós precisaríamos de um acordo, de uma sintonia entre diferentes decisões individuais. Por isso, precisaríamos da coordenação. Dito isso, eu passo finalmente ao terceiro caso da minha exposição, que é o segundo caso da exposição de Ress, a autoridade funcionando para a resolução de problemas de coordenação. Vejamos então do que se trata.
Nos interessam aqui, basicamente, dois tipos de problema de coordenação. Existem os problemas puros de coordenação, que são aquelas situações em que o indivíduo tem razões apenas para escolher aquilo que coincidirá, aquilo que estará de acordo com a decisão de uma outra pessoa. Então, imagine que você queira se encontrar com um amigo e tudo que importa para você, a única coisa que te importa é que o encontro se realize. O local é indiferente, ou pelo menos entre as opções disponíveis, por exemplo, praia ou um bar, entre essas duas você é indiferente. Nenhuma delas representa um incentivo maior, uma preferência para você. Então isso significa que se um de vocês estiver na praia e o outro estiver no bar, você estará frustrado, você não ganha nada. Imagine também que o mesmo se aplica ao seu amigo, ele tem a mesma predileção pelo encontro e ele não tem preferência por qualquer um desses dois locais. Então ele também só perde, ele tem zero de ganho se ele estiver na praia e você estiver no bar ou vice-versa. Então, o que vocês dois querem, a situação em que os dois ganham, é a situação em que ambos estão na praia ou ambos estão no bar. E os dois ganham a mesma coisa, porque os dois não têm qualquer predileção. Então, por isso que nós dizemos, em teoria dos jogos, que nós temos recompensa zero para os dois jogadores, quando eles estão em lugares diferentes. Geralmente nós simbolizamos um desses jogadores como sendo a linha em uma tabela, o outro jogador como sendo a coluna, e aí nós verificamos o ponto de encontro da linha e da coluna na tabela. Quando linha e coluna estão no mesmo lugar, bar, por exemplo, nós dizemos que os dois têm a mesma recompensa, seja lá qual for essa recompensa. Então, podemos usar o número 1 para simbolizar, os dois ficam com 1. Linha e coluna estão na praia, mesmo lugar de novo, os dois ficam com o valor 1. Agora, quando linha e coluna estão em lugares diferentes, aí nós temos o valor 0, tanto para a linha quanto para a coluna. Então, esse é o problema puro de coordenação. Os dois sempre ganham a mesma coisa e os dois sempre ganham quando as suas vontades, suas decisões chegam a um acordo. Nem sempre é assim. De uma maneira um tanto sexista, penso eu, existe um jogo chamado Batalha dos Sexos. É porque geralmente se pensa que um homem quer sair com uma mulher, a mulher quer sair com um homem, mas eles têm predileções divergentes. As preferências quanto ao local do encontro não batem. Eu digo que é sexista porque geralmente se diz, o homem quer ir ao boxe, a mulher quer ir ao balé. Como se homem não pudesse gostar de balé, a mulher não pudesse gostar de boxe, né? Então eu prefiro simplesmente dizer que no caso aqui do meu exemplo, os dois amigos querem se encontrar e por acaso um deles gosta mais do bar, um preferiria que o encontro se desse no bar e o outro já tem uma predileção pela praia, ele já gosta mais do ambiente aberto, né? De estar em contato com a natureza e tal. Então, aí tudo bem, você tem diferentes preferências, mas ainda é um problema de coordenação, porque os dois preferem se encontrar a um cenário em que eles não se encontram. Então, se o encontro se realiza no bar, um deles tem uma recompensa, um prêmio maior. Um ganha 2, o outro ganha 1 ponto apenas. E vice-versa, se o encontro se realiza na praia, como a praia era a preferência de um deles,
Um fica com a recompensa 2 e aí é o outro que fica com a recompensa 1. Agora, se eles não se encontram, essa é a pior situação para ambos, eles não ganham nada. Por isso, ainda é um problema de coordenação. Nós chamamos também de problema impuro de coordenação. O RES, nesse momento do texto, pelo menos, não faz essa diferenciação, então eu imagino que nós possamos supor que isso não é relevante para o argumento dele. Essa diferença é relevante, por exemplo, para o filósofo Jeremy Waldron. O Waldron argumenta especificamente que nós precisamos de autoridade na resolução de problemas impuros de coordenação, mas isso não se aplica ao RES. Então, o RES fala simplesmente em problemas de coordenação e que a autoridade nos dá aqui uma razão justamente porque ela pode produzir uma convenção. Em teoria dos jogos, convenção é a solução do problema de coordenação. Imagine que você e seu amigo tenham um costume de longa data, né? Vocês sempre se encontram no bar no domingo à tarde. Então você não precisa nem falar com o seu amigo antes do encontro. Você tem uma boa razão para imaginar que o encontro, seu amigo estará pensando, será no bar, não será na praia. Seria esquisito se num domingo à tarde você fosse para a praia esperando encontrar o seu amigo. Então, convenções surgem, se formam, práticas sociais se formam justamente para resolver problemas de coordenação, para que as pessoas tenham essas razões para acreditar que um dos pontos de equilíbrio será saliente. Um tem razão, então, para pensar que o outro está pensando especificamente naquele ponto de encontro e não em outro lugar. Significa que mesmo que não seja o seu ponto de encontro favorito, se você quer o encontro mais do que você quer o desencontro, mais do que você quer estar no seu lugar favorito, você se dirige para aquele local que você acha que o seu amigo, o seu parceiro está pensando que você vai se dirigir, né? Você faz aquilo que você acha que o outro está pensando que você fará. E ambos estão pensando que o outro fará uma determinada escolha, porque essa é a escolha convencional, é a escolha que vem sendo feita e eles não têm por que acreditar que daquela vez seria diferente. Então, o que o RES está nos dizendo, basicamente, é que às vezes, não sempre, a autoridade precisa fazer com que essa convenção surja. Pode haver situações em que o tempo não gerou essa convenção, esse costume, ou a situação é nova e nem sequer temos tempo para esperar que o costume se forme automaticamente, espontaneamente. Então, a autoridade decide para gerar a convenção, tá? Bom, novamente nós temos aqui uma crítica do Leslie Green. Inclusive eu já mencionei em aulas passadas que o Leslie Green é um crítico dessa maneira de fundamentação da autoridade política como um ponto de resolução de problemas de coordenação. Novamente está em jogo aqui que aquilo que resolve o problema de coordenação, a saliência, é uma razão de primeira ordem. Então veja, problemas de coordenação são diferentes, tá, de dilemas do prisioneiro. Por que tem uma diferença tão importante aqui? O dilema do prisioneiro é um problema motivacional. Você não tem incentivos para fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Os incentivos precisam ser alterados. E então nós vimos que uma sanção
como razão de primeira ordem, altera os incentivos. No problema de coordenação, nós temos um problema informacional. Eu quero cooperar, eu tenho incentivos para cooperar. Isso não está em discussão. Não é um problema motivacional, mas eu tenho um déficit de informação. Eu não sei como cooperar. Então, aqui nós precisaríamos que a autoridade nos mostrasse uma das alternativas como aquela que é saliente, nos desse uma razão para acreditarmos que uma determinada escolha será feita pela outra parte para que eu faça a mesma escolha. O problema é que a partir do momento que existe uma alternativa saliente, eu tenho uma razão mais forte para agir. Eu não estou, então, substituindo a minha deliberação pela deliberação de outro. A saliência de uma das opções, de um dos pontos de equilíbrio, né? A saliência de um local de encontro, no nosso exemplo, gera uma razão mais forte dentro da minha deliberação. Eu não tenho razões para fazer aquilo que não é saliente, para escolher aquilo que o outro não escolherá, que eu sei que ele não escolherá. Então, apesar dos problemas, dilema do prisioneiro e problema de coordenação, terem naturezas tão distintas, ambos são resolvidos por razões de primeira ordem. No dilema do prisioneiro, a sanção é a razão de primeira ordem mais forte, aquela que vence o balanço de razões, o meu raciocínio prático. E no caso dos problemas de coordenação, a saliência é a razão mais forte, é aquela razão que vence o balanço de razões, então não é uma razão que substitua o meu balanço de razões. Por isso que o Leslie Green também trabalha com exemplos, né, em que a gente poderia dizer que basta que alguém seja capaz de falar autossuficiente, de ser ouvido por um número suficiente de pessoas para gerar a saliência. Eu não preciso ser dotada de autoridade para gerar saliências, né? Então, simplesmente ter a força, de novo, acaba sendo uma questão de poder. No caso do dilema do prisioneiro, eu tinha que ter o poder de fazer uma ameaça forte o bastante para dissuadir os jogadores de traírem uns aos outros, né? Então, nesse caso, eu não precisava ter um poder normativo. Eu tinha que ter força mesmo, a capacidade física de impor essa sanção. Agora, no problema de coordenação, nós temos de novo o mesmo caso. Para gerar saliência, muitas vezes nós precisamos de todo um aparato, né? Isso significa que nós precisamos de uma questão física mesmo, de poder de alcance de tantas pessoas. Não é um poder propriamente normativo nos termos em que vimos o Res explicando a autoridade na aula passada. Então, mais uma vez, aqui nós teríamos o fracasso, né, do Res nos mostrando que a autoridade faz diferença como autoridade no raciocínio prático. O Res aqui, em A Moralidade da Liberdade, não deu muita bola para a crítica do Leslie Green, que ele já conhecia, porque, como eu falei, até o Leslie Green desenvolveu esse tipo de argumento sob supervisão do Res, né? Então, ele conhecia os argumentos do Leslie Green, só que ele colocou lá uma nota de rodapé, simplesmente dizendo que o que ele estava dizendo estava de acordo com os argumentos do Green, que ele estava dizendo apenas
que a autoridade às vezes podia gerar uma convenção, ele não estava montando toda uma teoria do direito baseada em problemas de coordenação, como outros teóricos aparentemente, né, tentaram fazer. Talvez tenha sido o caso, por exemplo, do Gerald Postman, né? Então o Res achou que o que ele tinha ali era suficiente para responder o Green, mas não era, né? Por esse motivo ele é bem mais demorado no seu tratamento desse problema no artigo Facing Up, que ele publica 3 anos depois da publicação da Moralidade da Liberdade. Ali ele se detém muito mais, se demora muito mais em uma resposta a essa linha de objeção da qual o Leslie Green faz parte, ainda que ele não seja o único representante, a única pessoa a quem o Res responde no contexto do Facing Up. Então, a partir da próxima aula, eu pretendo justamente mostrar esse argumento do Joseph Res no Facing Up. Não me convence, vamos ver se convence a vocês. Eu recomendo a leitura dessa sessão do Facing Up sobre autoridade e coordenação. É a sessão C da parte 2 do Facing Up. Se quiserem ler, inclusive, antes da aula, antes de assistirem a próxima videoaula, seria interessante. Eu não vou fazer uma reconstrução tão pormenorizada, afinal. E depois de passarmos dessa sessão do Facing Up, aí sim a gente volta aqui para a Moralidade da Liberdade e eu vou tratar do capítulo 12 e do capítulo 13 ainda dessa obra, que são importantes para esse curso em andamento sobre a teoria da razão prática do Res. Obrigada por terem assistido mais uma aula e até a próxima, então, provavelmente na próxima semana. Um abraço.